Graça e paz da parte de Jesus Cristo a todos. Uma alegria, uma honra, um privilégio poder estar contribuindo de alguma maneira para a propagação desta obra tão linda que é a obra de missões. Para tanto, quero aproveitar e dar destaque a 3 assuntos. O primeiro, o que é fazer missões? O segundo, o que a Igreja do Senhor Jesus Cristo ganha fazendo missões. E terceiro, o que é ser um missionário. Então, com relação ao primeiro, ou a primeira pergunta, nós vamos encontrar no livro de Atos aos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, Jesus orientando aos seus apóstolos acerca de que eles seriam cheios, da virtude do Espírito Santo para ser testemunhas dele, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Interessante esse texto porque ele nos faz compreender um pouco mais acerca de missões. Quando a gente pensa o que é fazer missão, antes de nos apegarmos ao verbo fazer missões, precisamos de nos atentar ao verbo ser com relação a missões. Como ser um agente missionário. Como ser um agente de missões. Porque para fazer precisa antes ser. E pastor, o que é ser um agente de missões? Quando nós pensamos em um agente, em 2 exemplos muito costumeiros. Um agente de turismo. Qual é o papel dele? Qual é a função dele? A função do agente de turismo é aproximar o interessado, ou seja, o turista, a pessoa que está interessado em fazer turismo, ao lugar de destino, aonde ele deseja ir, viajar, conhecer, desfrutar. Então, o agente de turismo, ele tem como finalidade aproximar esses 2 personagens, o turista e o local do turismo. É ele que vai criar os meios e as condições para que satisfaça ambas as partes. Outro exemplo é o agente bancário, chamamos assim aqui no Brasil. O que é um agente bancário? Ele é o que vai operar entre o cliente e a instituição financeira, atendendo, criando as condições que possam esclarecer para ambos os lados. E quando a gente pensa na questão de missões, esse é o papel do agente missionário. Ele opera, ele atua em prol dessa pessoa que é o missionário que está no campo e a igreja que o enviou. Então, o papel desse agente de missões, ser um agente de missões, é ele passar para a igreja, entendeu? Como vive, como está o missionário que está no campo. Por sua vez, esse agente de missões vai passar do missionário pro missionário, acerca do missionário, o que a igreja está fazendo em prol dele. Então, o papel desse agente, ser um agente de missões, é alguém que vai atuar, operar no interesse de ambos, quer seja do missionário em relação à igreja, ou quer seja da igreja em relação ao missionário. O agente vai fazer com que a igreja saiba, toma conhecimento, se interessa, viva tudo o que o missionário e sua família está vivendo no campo, em determinado lugar. E dessa forma, esse agente de missões vai fazer com que tal missionário que está em tal lugar saiba que essa igreja está orando por ele, está contribuindo para a manutenção dessa obra lá, está intercedendo para que tudo lá corra de acordo com as vontades de Cristo, e dessa forma ambos se satisfazem. A igreja, porque está envolvida, e o missionário, porque é a causa desse envolvimento. Então, o agente de missão, uma pessoa que é um agente de missão, tem com esse objetivo. Ser o quê, pastor? O agente de missões. Ele torna a obra missionária mais atraente, mais envolvente. Ele faz com que todo este trabalho de missões passe a ter uma visão diferente e aplicação
de uma forma mais sistemática, mais eficiente, mais eficaz, fazendo com que tanto a igreja quanto o missionário sejam vistas num todo. E assim a obra acaba prosperando. E quando nós pensamos dessa maneira, nós vamos entender então como fazer missões. Então descobre-se que para fazer missões precisa de primeiro ser um agente de missões. Sem ser, não conseguiremos fazer. Fazer missões é tornar isso tudo concreto. Não se trata de ir, mas de inspirar quem se propõe a ir. Não se trata de enviar, mas de capacitar quem se propõe a ser enviado. Não se trata apenas de manter, mas de cuidar quem se dispôs a ir, foi enviado e está lá no campo fazendo a obra. Então, é inspiração, capacitação e manutenção. São princípios para se fazer missões. E quando conseguimos juntar todos esses elementos, ser um agente, um propagador, você vai estar fazendo missões, inspirando, capacitando e mantendo a obra missionária. Fazer missões vai além de manter financeiramente a família ou o campo missionário. Fazer missões é envolver a igreja, além das finanças, mas envolver a igreja com oração, com intercessão, com consagração, com capacitação. E é dessa forma que fazemos missões, porque muitos se comprometem financeiramente achando que isso é suficiente. Na verdade, é uma das partes importantes para se fazer a obra missionária, mas é a oração, a intercessão, a consagração que fará com que a obra missionária propague, prospere para o fim do qual Jesus nos chamou. Como eu disse no início, sobre ser um agente de missões, a igreja que faz missões, as pessoas se concentram muito acerca do que a igreja faz em relação ao missionário. Quando falamos em fazer missões, é também levar o missionário à conscientização do que ele está fazendo em prol da igreja no campo que ele faz missões. Então é muito importante que o missionário no campo e sua família leve ao lugar ou local que ele está a visão da igreja, os propósitos da igreja, esse cuidado da igreja. Dizer àqueles que estão trabalhando com eles, os voluntários ou os discípulos, os obreiros ou a membresia, que por trás de todo aquele cenário, de todo aquele trabalho que está sendo executado, não é trabalho de uma única pessoa, não é dos talentos dele, não é da chamada dele, não é do sacrifício dele, que ele abriu mão de tudo para estar ali. Não. Fazer missões é levar a conscientização do missionário de que ele está lá, mas está debaixo de uma cobertura espiritual, que há um ministério, que há uma igreja, que há um pastor, que há uma membresia que ora, que intercede, que contribui e que mantém essa família lá. Claro que sobre tudo isso está a pessoa de Jesus, está Deus como centro de tudo, mas é importante que o missionário lá na ponta saiba passar para a igreja local ou campo missionário que há uma igreja que está tanto cuidando financeiramente como espiritualmente dos trabalhos ali sendo realizados. E o que a igreja ganha fazendo missões? A igreja ganha muitas coisas, mas vamos destacar apenas duas importantes, que pelo menos eu considero importantes. A igreja fazendo missões, ela ganha maturidade. Isso mesmo, ela ganha maturidade. Porque uma vez que a igreja se envolve além das quatro paredes, ou seja, além do templo, né, da igreja local, das atribuições, dos departamentos, dos conjuntos, do louvor e tudo que está envolvido na igreja, ela se torna mais madura. Ela demonstra preocupação com aqueles que ainda não foram alcançados. E ao demonstrar preocupação com os que ainda não foram alcançados, se cumpre o que eu disse no início, onde eu falei de Atos 1:8. Percebe-se que Jesus não diz para os seus discípulos para ficarem em Jerusalém. Ali, ele já está dando a ordem a eles para que eles avancem além de Jerusalém.
Ele diz: sai da igreja local, que seria Jerusalém. Sai das 4 paredes, que seria Jerusalém. Agora ele está anunciando: saia desse teu ambiente, dessa tua zona de conforto, onde há cultos, há comunhão, onde há adoração, onde há louvor, e se lembre que você já fez parte do mundo exterior. Hoje você faz parte dessa igreja local, mas a igreja madura consegue implementar em sua membresia que os que estão do lado de fora hoje foram nós no passado. Então ela avança Jerusalém e ela vai por toda a Judéia. Essa toda a Judéia já é além da igreja regional. Ela vai além daquilo que é a igreja local. E quando nós ouvimos Jesus falando assim, inclusive a Samaria, está nos deixando a sinalização para ir em busca dos povos perseguidos, daqueles que são discriminados, daqueles que se consideram fora de tudo isso. E ele ainda nos ensina dizendo: até os confins da terra. O que aprendemos acerca de uma igreja madura sobre esse assunto? Aprendemos que a igreja não precisa de estar concentrada seus esforços na igreja local, na igreja regional, naquelas que estão em seu perímetro de convívio. Jesus está dizendo assim: olha, avance a outros povos. Você que está no norte, avance para o sul. Você que está no sul, avance para o norte. E não fazendo missões como quem faz turismo. Quando ele diz aos confins do mundo, ele não está dizendo que devemos de apenas ir na África, porque alguns entendem que é o continente mais necessitado da palavra de Deus, como muitos às vezes vão acreditar que a Europa não seja um lugar tão necessário porque não tem tanta carência financeira. Na verdade, nós estamos falando de recursos humanos, não estamos falando de recursos materiais. Estamos falando de recursos espirituais. Então, a carência de ouvir falar de Jesus, tanto na América do Sul como na América do Norte, na África como na Ásia, na Europa como na Oceania. Então, quando ele diz até os confins do mundo, até os confins da terra, ele está sinalizando: aonde tiver uma alma sedente, ali é um campo de um missionário. Independente da tua raça, da tua etnia, do teu tipo de povo, da tua língua, da tua cultura, ali aonde houver a necessidade, Jesus está dizendo: ide até os confins da terra. E quando a igreja consegue fazer essa leitura, ela se torna uma igreja madura. Não a igreja que manda missionário, apenas por colocar no seu rol de obreiros uma família que está em algum canto do mundo. Mas uma igreja madura é aquela que olha para aquele missionário que está em algum canto do mundo e consegue deixar bem claro: estamos fazendo missões. O segundo aspecto que também nós vemos com relação que a igreja ganha com isso é o respeito e o reconhecimento. Mas o que vem a ser esse respeito e reconhecimento? Quando Paulo diz aos coríntios: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo não está levando aqui ao despertamento que deveríamos de morrer como Cristo morreu, numa cruz, com sofrimento, ou com perseguição, ou coisa parecida. Claro que todos nós estamos dispostos a morrer por Cristo. Mas quando Paulo quer dar ênfase a ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, uma das evidências maiores que ele está nos ensinando é: seja como ele foi. E Jesus, ele nos ensina como fazer missões, porque você vai observar que Jesus, ele em todos os ambientes que ele procurou de uma forma bem plurilateral, de uma forma muito ampla, alcançar vários tipos de pessoas da sociedade. E quando Paulo diz sede meus imitadores, ele está falando acerca disso, porque você vai ter um Jesus que pregou para uma mulher samaritana, de um Jesus que pregou para um centurião romano, de Jesus que parou para poder dar uma atenção ao Zaqueu, o chefe dos publicanos. Então, de um Jesus que atravessa para o outro lado da margem para ter um momento em particular
com um homem atormentado que é aquele gadareno. Mas Jesus vai além disso. Jesus ele vai para o campo do evangelismo pessoal, mas ele vai para o campo do evangelismo coletivo. Então Paulo, quando fala sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo está deixando bem claro, né? Quando eu tive a oportunidade de pregar fora, eu viajei em vários lugares. Ele saiu de Jerusalém, ele avançou Judéia, ele passou por todo e foi para os confins da terra, entrando na Espanha, entrando em Roma. Então percebe que Paulo ele vai ser esse imitador. E quando nós pensamos no Paulo preso, ele não se limita. Paulo preso, ele evangeliza. Paulo preso, ele fala de Jesus. Paulo preso, ele escreve de Jesus. Então, ele estando na cadeia, ele ganha aquela família quando ele e Sila está preso. Então, a gente percebe que, estando preso, ele ganha Onésimo. E por aí a gente vai pegar exemplo dele dizendo assim, é possível fazer missões como Jesus fez. Jesus ele pregou no deserto e pregou no monte, ele pregou em barco, entendeu? E pregou dentro de casa. Então Paulo está dizendo, quer ser uma igreja de respeito, uma igreja que tenha reconhecimento missionário, você ganha de que forma? Não escolhendo lugares para fazer missão. Faz missão na praça, faz missão na escola, faz missão em presídios, faz missão aonde der para fazer missão, porque Jesus não escolheu lugar para fazer a obra missionária. Bastava uma oportunidade, bastava um tanque para ele fazer missão, bastava um deserto para ele fazer missão, bastava um momento oportuno para ele fazer missão. E aí a igreja vai ganhar respeito e reconhecimento também. E por fim, nessas considerações finais, vem a questão: o que é ser um missionário? Também eu abordo em 3 momentos. Ser um missionário, ele primeiro precisa de olhar internamente. Ele precisa de viver Mateus 11, 28, onde ele se recorda que havia sobre ele um jugo, um fardo, que ao conhecer Jesus, ele teve esse alívio. O missionário ele tem conhecimento desse alívio que ele passou a ter quando encontrou com Jesus. E o que faz com que ele queira ser o missionário? O que faz com que ele permita a inspiração de ser enviado? O que faz com que ele queira levar outros aquilo que ele hoje já reconhece? É a sensação de que tal peso, tal jugo, tal fardo incomodava, mas que o alívio de tal jugo é tão grande que ele quer, de alguma maneira, propagar esse Jesus que o aliviou. Então, o que faz uma pessoa querer ser um missionário é olhar para si e dizer, eu sei o quanto pesa esse jugo. Então eu vou trabalhar para, por meio de Cristo, promover o alívio que hoje eu também tenho. Então nota-se que para ser um missionário, a primeira coisa que é preciso reconhecer é Jesus dentro de você próprio. Segundo aspecto é querer levar esse Jesus ao conhecimento dos outros. E isso é fundamental para ser um missionário. Quando nós pegamos a Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 16 diz, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, que diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Mas disse-lhe, e vós, quem diz que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para poder levar a missão, precisa reconhecer quem é Jesus. É por isso que muitos se embaraçam com a obra missionária. Porque chega lá, ele quer pregar de tudo, falar de tudo, planejar tudo, mas o essencial falta. E se faltar o essencial, não consegue ser um missionário. É preciso de reconhecer o motivador desta obra, que é Jesus. Então, se ele, em primeiro plano, fez essa obra em mim, é porque eu reconheço quem ele é.
E para levar tal obra a terceiros, eu preciso de passar para terceiro quem ele é. Há muitas pessoas que saem para evangelizar, para fazer missões, mas têm dificuldade de dizer de quem que você está falando. Quem é esse Jesus? O que ele é, o que ele representa, o que ele é capaz de fazer. Essa é a diferença de quem faz missões. Ele sabe quem é Jesus porque ele sabe o que Jesus fez na vida dele e o que Jesus é capaz de fazer na vida daquele que permite ter o encontro com Jesus. Quem se propõe a ser um missionário precisa de estar vivendo Mateus capítulo 10, do versículo 6 ao 40, e encontra-se também em outros evangelhos. Ali você tem um rol de itens importantes para você, ao ler, poder se avaliar e dizer: eu estou preparado, pois este texto me inspira a ir para fazer missões. Este texto me capacita para fazer missões. Esse texto me diz quem cuidará de mim ou me manterá firme fazendo missões. E aí, quando você lê esse texto, eu marquei alguns deles e que desperta com uma linguagem muito mais clara e objetiva o que é ser um missionário. E o texto diz da seguinte forma: ide às ovelhas perdidas. Quando você é o missionário, você não está indo em busca de uma igreja para formar uma outra igreja. O missionário ele vai em busca da ovelha que está perdida, não da ovelha que ficou no aprisco. Não vai em busca de pessoas que já estão convertidas, não vai em busca de pessoas que já estão adorando, servindo ou fazendo a obra. Ele vai em busca das ovelhas que estão perdidas, das que ainda não conhecem o pastor daquele aprisco. Outro exemplo: não esteja preso a bens materiais. Nada impede que um missionário ou sua família sobreviva de uma maneira digna, justa e honrosa, mas não deve de estar preso a tais formalidades, porque o missionário não pode estar preso a isso para que ele não desista no meio do caminho ou não se apegue e não queira voltar para os cuidados da igreja. Dependa exclusivamente de Jesus. Quando o vocacionado a missões aprende a viver exclusivamente na dependência de Jesus, ele não tem medo que a igreja vai desampará-lo. Ele não tem medo que a igreja vai deixá-lo à margem dos seus projetos. Porque por trás de uma igreja que inspira, que envia e que cuida, tem um Jesus que está no centro de tudo. Não se desespere com pessoas que não te recebem bem. Ou seja, há pessoas que ficam muito preocupadas. Será que naquele lugar que eu serei enviado, as pessoas vão me receber bem? O governo vai me receber bem? A vizinhança vai me receber bem? Será que a sociedade em que eu vou fazer missões vai me receber bem? Não se preocupe com isso, porque as perseguições virão, as lutas virão. Mas saiba de uma coisa: o Senhor dará vitória ao missionário que se propõe a fazer a obra. Claro que haverá perseguição, claro que haverá resistência, claro que haverá dificuldades, mas sempre haverá sedentos para ouvir falar do amor de Jesus. Seja prudente, pois as perseguições virão. Essa prudência, de uma serpente e a mansidão de uma pomba é que não é porque você está falando em nome de Jesus, fazendo a obra de Jesus, que você precisa de se achar um super-herói, querer avançar o sinal. Seja prudente, respeite as autoridades, respeite a cultura, respeite os costumes, seja prudente, porque sendo prudente você ganhará não somente uma pessoa, mas sendo prudente você ganhará a família, você ganhará o bairro, você ganhará as autoridades e propagará o evangelho do reino. Outro ponto a se destacar também é: quando lhe faltar palavras, não se preocupe.
Deus lhe dará uma pela revelação do Espírito. Eu tenho medo porque eu não sei pregar. Eu ainda não tenho tal dom. Eu ainda não fiz tal curso. Ainda não me capacitei muito. A igreja que lhe inspirará, lhe capacitará e cuidará. Mas é o Espírito Santo que lhe dará a palavra dirigida para chegar até o pecador, porque é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Saber ser como seu mestre e não maior que ele. O missionário precisa de entender que uma vez no campo ele tem um pastor. Uma vez líder no campo, ele continua tendo um pastor. Ele vai crescer no campo, mas ele continuará tendo a cobertura de um pastor. Para ser um missionário, você precisa crescer como seu mestre, como seu pastor, como seu Senhor, e não buscar ser maior do que ele. E por fim, quando você fizer todas essas coisas, chegará num texto que diz: porque todo aquele que te recebe será como se recebesse o próprio Jesus e aquele que enviou, Deus Pai. Então, isso é o que se faz necessário para ser um missionário. Que Deus possa te abençoar neste dia. Espero de alguma forma ter contribuído positivamente para o teu conhecimento, esclarecimento. Não sou detentor de todas as palavras e nem muito menos de toda a sabedoria neste campo, mas eu procuro de alguma forma inspirar, capacitar aqueles que se acham vocacionados para ser um missionário, para ser um agente de missões e para que ambos façam a obra missionária. Pastor Marcos Novaes, do Brasil, na cidade de Praia Grande, no estado de São Paulo, deseja a paz para todos.